Agora eu vou ensinar você a fazer um franzido perfeito. Só que antes, também vou incluir nessa aula um bordadinho que a gente faz na beiradinha da máquina. Tá? Nós vamos mudar o tamanho do ponto para depois do 0, você vai colocar mais ou menos no 3 pontinhos. Se a sua máquina não for assim, você vai fazendo testes, tá? Então, ó, eu vou colocar nesse pontinho, que é um pontinho que borda. Existem máquinas que bordam, que tem vários pontos de bordar. Você vai fazer o teste aí na sua casa, você vai colocando a linha e vai fazendo testes, ó. Aqui eu fiz um teste para ver o tamanho do ponto que eu queria. Isso aqui é uma forma também de fazer um acabamento. Então eu vou fazer aqui nessa beiradinha do tecido para você ver como fica bonitinho, né? Eu uso muito isso aqui quando eu dou aula infantil, para as crianças fazerem sainha de Barbie. Ó, como ele fica bonitinho, né? Eu aumentei um pouquinho o ponto para dar mais produção, mas você pode fazer ele pequenininho assim, ó. Quanto menorzinho, ele vai ficar melhor. Aí você vai vir aqui, ó, e vai dar uma refilada nele todinho, ó. Tira, não pode cortar a linha, você tira próximo. Ó, é um trabalho que requer paciência, tá? Cortar redondinho, bonitinho, tá? Então, assim, às vezes você vai achar, não, isso aqui é bobeira, não é. Isso aqui é um treinamento para você aprender a cortar, porque a costureira, ela não é só costurar, ela vai ter que ter habilidade de cortar também, ó. Então, faça com carinho, faça com cuidado, pratique, que lá na frente você vai usar, tá? Eu fiz simplesinho, bordado, não é com a linha de bordar, tá? Eu até aumentei o ponto para adiantar a aula. Aqui nós vamos fazer o franzido. O franzido, apesar de parecer simples, ele não fica bom se você fizer ele só com uma costura, tá? Você tem que fazer ele com as duas costuras. Você vai mudar a numeração da máquina, você vai colocar lá no ponto 4. Existe máquina que já franze, eu não gosto assim, porque o acabamento não fica legal. Então eu prefiro fazer assim, eu coloco no ponto 4 e eu vou jogar aqui na costura reta, que a gente estava fazendo bordadinho, e eu vou colocar, ó, a agulha centralizada e vou usar a base do calcador, ó, para costurar. Você não faz retrocesso no franzido, porque você vai precisar puxar ele. Eu vou usar sempre a base e vou costurar essa primeira costura com um pezinho de calcador, ó. O franzido, quando ele é feito somente com a costura, você vai olhar, ele fica todo torcido, muitas das vezes ele embola, algumas vezes ele fica um pouco franzido num lugar mais do que o outro. Aqui também não vou fazer retrocesso. Ó, como ele tá no ponto 4, ó, ele já deu uma leve franzidazinha. Existe máquina que já franze. Agora eu vou jogar a agulha para a lateral, para que eu passe uma outra costura aqui com um pezinho de, meio pezinho de calcador. Ó, vou me basear com a distância do calcador aqui. Nessa hora eu não olho para a agulha, eu olho só pro calcador. Por quê? Se eu conseguir manter esse calcador aqui na posição correta, o franzido não vai ficar torto, tá? A costura não vai ficar torta, tá? É muito importante você aprender a questão de olhar para a centralização aqui, o primeiro pontinho, e olhar se o tecido não está sobrando ou faltando nessa lateral do calcador, ó. Agora nós vamos puxar a linha
tá? Pode ser a de cima, pode ser a de baixo. Se ele já tiver franzido, você vai puxar a que tiver mais apertada, mais franzida, ó. Vou puxar um pouquinho essa, vou puxar um pouquinho essa. Ó, as duas linhas de trás, elas vão ficar pra cá. Eu vou puxar as duas linhas da frente junto, ó. Aí quando você for costurar o franzido, ele vai estar estruturado, ó. Você já vê que aqui, ó, ele não torce, ó. Ele fica reto. E ele não fica solto, escorregando pra lá, pra cá, ó. Então, essa é a maneira correta de fazer um franzido, tá? Dá um pouco mais de trabalho na hora de costurar? Dá. Mas na hora de pregar, quando você for passar na máquina, ele não vai ficar virando, ele não vai correr e ficar um lado maior do que o outro, porque ele tem uma estrutura, ó. E aí você vai poder fazer franzido para saia, para vestidinhos, para babadinhos, principalmente babadinhos bem pequenininho, ó. Você vai escolher o tamanho do franzido que você quer, se é muito, se é pouco. Aqui eu estou com a ideia de fazer uma sainha e deixar pronta para mostrar para as alunas, ó. Já é uma sainha, depois eu fecho aqui, né? É claro que tem que colocar um cós ou um elástico, mas esse é o franzido perfeito, tá? Aí você vai distribuir ele, ó. O lugar que tiver com mais ou com menos, você faz uma distribuição. Não pode puxar uma mais do que a outra. Se você puxar uma linha mais do que a outra, ó, ele vai ficar assim, ó. Porque o franzido, quando você faz ele só com uma linha, ele fica cheio de ondulações. Aí na hora que você vai pregar, isso aqui te atrapalha. Ele tem que ser puxado igualmente as pontas, ó, para ele ficar equilibradinho, retinho, ó. Quando você for pregar, ele fica perfeito.